Fala, torcedor tricolor, bom dia. Bora começar amanhã aqui acompanhando a repercussão da vitória, mais uma vitória do São Paulo no Campeonato Brasileiro. O Luciano decidindo o jogo mais uma vez. São Paulo venceu o Juventude, conquista 3 pontos, muito importante. O time vem evoluindo, vem crescendo a cada jogo, a cada partida. Vamos ver o que o pessoal, o que a mídia está falando dessa vitória do São Paulo. Separei um trecho para vocês aqui do linha de passe da ESPN Brasil, o Birner, Calçade e o Breyle analisando essa partida do São Paulo. O pessoal também da ESPN Brasil e um trecho da coletiva do Crespo, ele fazendo ali algumas observações após essa vitória do São Paulo. Créditos a todos os canais aqui na descrição. Você que está chegando por aqui não é inscrito no canal, se inscreva e deixe aquele like também, uma forma de você apoiar o nosso trabalho. Mas agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Voltando com o nosso linha de passe, hoje teve mais uma vitória do São Paulo. 1-0 para cima do Juventude, gol de quem? Do Luciano. Tem gol? É o Luciano. Tem assistência? É o Luciano. É assim desde a volta da Copa do Mundo de Clubes. O jogo contra o Flamengo não foi legal, mas depois só deu ele, ó. 3 gols, é o primeiro do time. 2 assistências nesse período, é o primeiro do time. 13 finalizações, é o quê, Breyle? Primeirão. E finalizações no alvo, ele é o quê? Também. Grande chance, ele é o quê, Birner? Primeiro. E ações na área rival, ele é o quê, o Calçade? Pra variar, ele é o primeiro. Muito bem. E São Paulo não fez nenhum gol sem a participação dele. Curiosamente, contra o Flamengo, ele não jogou, né? É isso. Naquele jogo. Você vê o que é a mudança, às vezes, de um treinador pode ocorrer. É, claro que São Paulo não tem o Lucas, não tem o Oscar, né, que mais uma vez contundido, mas com o Subeldia, o Luciano não tinha isso é a própria fala do Crespo, né? Chama ele de jogador anárquico, né, Bini? Alguma coisa. Sim. O cara que se movimenta, né? Que é muito interessante. De anarquia no campo. Só que o São Paulo... Organização, O São sim. Paulo tem um problema que hoje estava evidenciado nisso, com os 3 zagueiros, né? Ele joga com 3 também para poder subir os laterais e ocupar melhor os lados. Até porque não tem atacante lá de campo. Exatamente. É mais um time assim. É mais um, né? Ontem a gente falou isso no Corinthians, é a mesma situação. Tem um que entrou no segundo tempo. Ferreirinha. Bem. Mas há uma escassez. Então, assim, a maneira de se defender melhor, de ocupar os lados, com um pouquinho mais de organização. Mas o Luciano é o cara que, com o Crespo, aí o treinador da moral, o cara joga do jeito dele. E o São Paulo conseguiu fazer a jogada pelo lado. Foi a jogada do Ferreirinha, né? Sim. Naquilo que faltava para o time no decorrer do jogo. Quer dizer, conseguir entrar um pouquinho melhor e mais organizado pelo lado do campo. Mas bela vitória e o Juventude tá bem feio. Fraco, né? Complicada a situação. Ele já entra falando, olha, se vira aí com a bola que eu vou tentar te pegar adiantado. É isso. Ô Birner, pra dar corte, hein? Depois da volta da Copa do Mundo. Depois da volta da Copa do Mundo, vamos lá. É que eu só falo o que eu penso, não adianta forçar a barra. Claro, lógico. Por isso que eu prendo você. Depois da volta da Copa do Mundo, Luciano é o principal jogador do futebol brasileiro? Não exagera. Nossa Senhora. Ele é o melhor jogador do São Paulo na temporada. Eu tô recebendo aqui informação que você pipocou. Falou, pipocou. Não, porque eu não... Vamos lá. Depois da volta da Copa do Mundo, tem algum jogador mais decisivo no futebol brasileiro do que o Luciano? É recorte. 4 jogos, um ele não jogou. E aí? Tem no Flamengo, tem no Palmeiras, eu vou tem no Inter, eu vou esperar o veredito do Birner. Tem no Corinthians. Onde tem? Onde tem um cara que fez isso que ele fez? O melhor jogador do futebol brasileiro. O mais decisivo, vamos lá. O mais decisivo, o problema do Brasil são os micro-recortes. Isso. Mas assim, micro. Por isso que não funciona. É uma edição da edição. Nada, funciona porcaria nenhuma. Voltou da Copa do Mundo, qual é o jogador mais decisivo do futebol brasileiro? Cruzeiro não tem ninguém que possa ser comparado? Pode ser o Caio Jorge. E aí? Pronto. Pergunto. Já caiu por terra. Mais decisivo do que o Luciano? Arranja outro corte. É porque no Cruzeiro tem mais gente que ajuda a resolver. Então, o Luciano tem menos gente. Tem uma vantagem, custo-benefício. Seguinte, ele tá indo. O senhor não pode induzir a testemunha nesse nível que mas você ele tá indo e você gosta. Não, você está querendo levar... Obrigado, Calçado. Você quer que a testemunha diga a sua resposta. É isso. E tem algum time... ele tá indo. Faça a afirmação você pro Record. Exatamente. Não, eu sou o âncora, o comentarista você. Eu tô te não tem perguntando. coragem. E tem, ele quer jogar na sua conta. E tem algum time que evolui mais que o São Paulo? Pelo amor de Deus. O São Paulo fez um jogo desde a chegada do Crespo.
horroroso contra o Flamengo. Primeiro, estreia. Mas Tem algum time que jogou mais São Paulo no Brasileiro hoje? Tem. Hoje? Depois do Brasileiro tem. Não, hoje, na quinta-feira. Hoje não, porque o Juventude jogou menos. O segundo jogo contra a escalação horrorosa contra o Flamengo. Muito erro do técnico. Mas contra o Red Bull Bragantino, achei... Razoável. Ok. Tá melhor. Acho que não teve nem... O empate não fica nem na conta do técnico. Fica muito mais na conta de alguns erros individuais de posicionamento e cruzamento tal. Fez um bom jogo contra o Corinthians, que foi a melhora da ideia do jogo contra o Bragantino. E hoje, eu não posso nem exigir que mantenha o nível. Primeiro porque o São Paulo, nesse momento, é um time que luta para se distanciar da zona do rebaixamento. E times que estão nesse patamar não são equipes fortes constantemente. Segundo ponto, ele tem repetido quase toda a escalação. Hoje, sem Alan Franco, com o Sabino. E são 3 jogos, então, obviamente, vai ter um desgaste. Ele quer marcação alta, com pressão. Hoje falhou em alguns momentos. São Paulo vai bem no começo do primeiro tempo, depois vai bem no final do primeiro tempo, o segundo tempo cai porque cai fisicamente também. Ele faz algumas alterações e algumas não funcionaram. Por exemplo, o Rodriguinho foi muito mal. O Alisson vai para segundo volante, cresce, mas... O Rodriguinho participa da jogada do gol. A jogada do gol ela é basicamente o drible do Ferreirinha, o passe sensacional do Marcos Antônio e a finalização do Luciano. Mas o Rodrigo tá ali. Não é porque o cara tocou na bola em qualquer canto ali, fácil, o cara participou, mas concordo com você, foi um jogo, esperava mais. Então, assim, eu acho que nesse momento pro São Paulo, para que o clube volte a adquirir paz, ele precisa ganhar os jogos. Hoje o São Paulo foi melhor que o Juventude, não fez um grande jogo e saiu mais em paz. Mas ele conseguiu. Mas ele conseguiu. E outra coisa, né? O Benítez tem um ponto que o Crespo vai ter que se virar. Sim. Ele vem repetindo. Ele tem o Fluminense no final de semana, mas tem Atlético Paranense na Copa do Brasil. O Atlético não é o melhor momento do Atlético, segunda divisão, mas a Copa do Brasil você não pode vacilar, ela é hiper importante. Então, o que ele faz contra o Fluminense no final de semana? Interrogação, como diria o outro. Acabou a linha de passe. Deixa eu mandar um abraço, aliás, um beijo no coração. Bom, vamos falar de Campeonato Brasileiro. O único jogo nesta quinta-feira, o São Paulo foi a Caxias do Sul e venceu o Juventude por 1-0. Quem traz as informações é o repórter Gustavo Bertão. Fã do esporte, o São Paulo venceu a equipe do Juventude jogando na Serra Gaúcha, conquistou a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro e subiu na tabela. No jogo, onde mesmo jogando em casa, o time da Serra Gaúcha pouco ameaçou o gol da equipe do São Paulo. No primeiro tempo, sequer conseguiu criar uma oportunidade para exigir do goleiro Rafael, ao contrário do São Paulo, que teve chances, principalmente em chutes de fora, e exigiu bastante boas defesas do goleiro Gustavo, que evitou que o tricolor paulista abrisse o placar ainda na primeira etapa. No início do segundo tempo, o Juventude até teve uma chance com o Marcelo Hermes, uma bola desviada, encobriu o gol e encobriu também o goleiro da equipe do São Paulo, mas acabou indo para fora. O São Paulo respondeu no bom chute do Wendel, que passou perto, depois uma chance com o Bobadilha, mas foi quase no final do jogo, aos 39 minutos, a grande jogada da partida, o Ferreirinha, que entrou no segundo tempo, fez uma grande jogada pela esquerda, deixou a marcação para trás e cruzou. A bola encontrou Luciano, ele que já tinha feito 2 gols contra o Corinthians, ele só empurrou para dentro, fazendo o gol da equipe do São Paulo, o gol que deu a vitória para o tricolor paulista. A partir daí o São Paulo só administrou e segurou o resultado importante 1-0, que, como eu falei, faz o tricolor paulista subir na tabela. O Brasileirão, todos os jogos são difíceis. Difícil você pegar e falar assim, esse jogo vai ser fácil. Até porque quando joga contra o São Paulo, os times parecem que viram o Real Madrid. Mas hoje foi importante, pude participar mais uma vez, mas é seguir, cara. Seguir agora com os pés no chão, porque domingo a gente tem outra decisão difícil. Era um jogo de 6 pontos, a gente sabia a importância, sobretudo depois de um desgaste físico, energético, como foi outro dia no Clássico. Também muito importante que o segundo jogo consecutivo de baliza zero. Então, quando você começa a segurar a baliza zero, já sabe que com o talento que a gente tem na frente, antes ou depois pode
poder fazer gol. Nosso time, além de vir com os resultados, que é o mais importante no futebol, a gente vem com boas atuações. Isso com certeza vai passando para todos essa confiança. Nós vamos nos sentindo mais seguros também e confiantes que estamos no caminho certo. Acho que é isso e daqui para mais. Sempre evoluir, sempre buscar melhoras, porque nós vamos ter confrontos dificílimos aí pela frente. A gente precisa continuar evoluindo para continuar buscando os resultados. E quem trabalha nessa zona de rebaixamento, ela é extremamente difícil, porque você sempre vai para o próximo jogo e ele é decisivo. E isso que os nossos atletas têm que entender. Primeiro, nós temos que nos concentrar em jogar bem, jogar organizado, jogar dentro de um plano. O resultado, ele vai acontecer. Porque se a gente só pensar no resultado, isso cria um impacto que sempre vai pesar para cada jogo para nós. E aí ele se torna mais pesado, você começa a entrar num buraco que se você não barrar isso, você não sai dele. Bom, tá aí. O Juventude, que sequer pontuou fora de casa nesse Campeonato Brasileiro, tem 2 compromissos longe de Caxias do Sul. Enfrenta o Bahia e depois o Santos. 2 jogos complicados. O Juventude, que com esse resultado, mais um negativo, segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Já o São Paulo, como eu falei, ganha pelo menos 2 posições. Passou o Grêmio e Ceará, chegou aos 19 pontos, se afastou da parte de baixo e comemorou muito, inclusive, a 2ª vitória consecutiva nesse Campeonato Brasileiro. 1-0, mais uma vez Luciano brilhou e o São Paulo venceu mais uma no Brasileirão. Um abraço, até mais. Valeu, Albertão, obrigado. De novo, o Luciano resolvendo para o São Paulo, que teve mais posse de bola, 63% contra 37% do Juventude. Finalizações, o dobro do São Paulo, 16 contra 8. No alvo, 3-0, grandes chances, 3-0. Todos os itens vantagens do São Paulo. Também ações na área rival, 20 do Tricolor contra 13 do time de Caxias do Sul, do Juventude, que está na zona do rebaixamento, né? Era um jogo de 6 pontos, o Juventude com 11 pontos poderia ir a 14, encostar no São Paulo. Na verdade, o que aconteceu então foi o São Paulo que se distanciou, pulou para 19 pontos, consegue, com 2 vitórias, subir bem na tabela de classificação. É uma vitória merecida do São Paulo fora de casa, né? Um jogo difícil, né? Realmente é difícil jogar em Caxias. Muito difícil. Inclusive na coletiva, o próprio Crespo começou dizendo: nossa, tá frio aqui, hein? E ele é argentino. Pois é, e morou na Europa, né, durante muitos anos. E sentiu o frio da Serra Gaúcha. Realmente é muito difícil jogar no Alfredo Jaconi, não só por isso, né? Mas também por conta da torcida. É um adversário bem complicado. O São Paulo se defendeu bem, o Crespo ressaltou o baliza 0, né? O time não sofreu gols. Eu vi gente, inclusive torcedor do São Paulo, preocupado porque o Sabino seria titular, mas o Sabino não é confiável. Eu gosto muito, inclusive, o Sabino com 3 zagueiros até, ele rende mais, né, ali pelo lado esquerdo. Olha lá, se não foi o melhor jogador, inclusive, vai arriscar que foi um dos melhores jogadores do São Paulo em campo, né? 1 contra 1, principalmente com os pontos do Juventude, ele foi muito bem. O Marcos Antônio tendo oportunidade no time titular, jogando por dentro. E, de novo, né, uma dupla de ataque. E a jogada do gol, né, ela traz também algo que a gente não via no São Paulo, né? É um time que, claro, a entrada do Ferreirinha trouxe algo diferente, do 1 contra 1 para abrir espaços, a aproximação do Marcos Antônio, entrando, pisando na área, que eu acho que quer muito isso o Crespo. O lance do gol do São Paulo tem muitos jogadores dentro da área, então isso facilita também, né, o lance do gol. Gol de jogo coletivo, inclusive, e isso foi importante. O gol do anárquico Luciano, né, que acabou de novo sendo decisivo. É o São Paulo subindo a ladeira, é o São Paulo crescendo. Vamos ver se o Crespo vai continuar mantendo isso, apesar de tantos desfalques que ele tem, mantendo essa boa fase, 2 bons resultados com 2 desempenhos satisfatórios. Já estão! Galera, e para complementar o vídeo, temos aqui a entrevista do Crespo. Vamos ver o que ele falou após a vitória do São Paulo, as suas observações ali sobre a vitória contra o Juventude. E, claro, participa da jogada do gol, dando uma caneta ali na área. Um pouco do seu pensamento também nessas alterações e da entrada também do Rodriguinho, hoje para jogar centralizado, descendo o Damian para a direita. Sim, as mudanças foram não por mim, sino por os atletas que entraram muito bem. A ideia, nós estávamos chegando, teníamos dificuldades para chegar a André Silva. Então,
a gente achou que Ferreirinha podia dar 1 contra 1, criar dificuldades a zagueiros que eram altos. Então, aconteceu. Isso. As qualidades dos atletas temos. Tentamos uma ideia, a ideia funcionou. Estamos todos contentes disso. Depois, a situação do Rodriguinho, precisamos, se bem temos a Bobadilla que estava jogando muito bem, mas precisamos um pé um pouquinho mais delicado. As características de Bobadilla podia ajudar aí no lateral. Eu sei perfeitamente que não é a sua posição, mas durante o jogo falei com ele de fazer a gente um favor, porque precisava um Rodriguinho com dinâmica, um Rodriguinho que com o talento dele podia criar soluções para o time. Então, por isso foram as mudanças. Professor, tudo bem? Gustavo Berton, ESPN. Queria que você falasse sobre a escolha do Sabino hoje na zaga, né, dos 3 zagueiros, e falasse um pouco do Luciano também, né, que fez mais um gol hoje no campeonato, deu mais uma vitória para o São Paulo, e sem aqueles jogadores que estão no departamento médico, né, Oscar, Lucas, enfim, ele passa a ser a grande referência ali no ataque. Você pensa em explorar um pouco mais essa boa fase dele e o time jogar um pouco mais, procurar mais o Luciano dentro da grande área para aproveitar essa fase? A ideia de Sabino foi porque Alan não está bem. A gente não queria arriscar ele, porque sabia que se jogava hoje não podia, seguramente por uma questão de um pequeno dor que ele tem no sóleo, podia arriscar de não jogar com o Fluminense. Então achamos que a solução justa neste caso era Sabino, que jogou muito bem. Depois falou de Luciano. Luciano é um momento feliz para todos, um momento que é decisivo, um momento que ele está bem, que cada bola que toca é perigosa, está fazendo gols, assists, está jogando bem. É importante, mas também muito importante que o segundo jogo consecutivo de baliza zero. Então, quando você começa a segurar a baliza zero, já sabe que com o talento que a gente tem na frente, antes ou depois pode fazer gol. Crespo, aqui atrás, foi um gol muito comemorado, né? Não só pelos jogadores que se dividiram ali, metade correu com o Ferreirinha, metade foi correr com o Luciano, mas também pela comissão técnica. E, inclusive, no final do jogo ali, vocês comemoraram muito a vitória aqui. Queria que você desse a dimensão dessa vitória fora de casa, a primeira do São Paulo no Brasileiro fora de casa. O São Paulo faz os seus primeiros 3 pontos fora de casa. E também já pensando no que vai ser o calendário, porque na semana que vem começa o mata-mata da Copa do Brasil, depois tem mata-mata de Libertadores, e aí pensando no que é a posição do São Paulo na tabela do Campeonato Brasileiro, talvez esses sejam os caminhos mais curtos para um título esse ano, pelo menos é o que pensa o torcedor. Esqueci a primeira pergunta. Já a segunda já não vou falar disso, porque de calendário aqui, cada 3 dias temos uma aventura nueva. Es muy difícil programar cuando esto aquí es día a día. Mas la primera pregunta fue... Você desse a dimensão do peso. No, la dimensión fala solo la clasificación. A gente sabía que está ainda lutando en una zona incómoda. E sabia que tinha um jogo direto contra um time que está lutando também aí. Então, era um jogo de 6 pontos. A gente sabia a importância, sobretudo depois de um desgaste físico, energético, como foi outro dia no Clássico, com Corinthians. A gente vinha de jogar com Flamengo, com Bragantino, com Corinthians. Não é fácil. Então, vem aqui e sabe que é um rival incômodo, mas acho que o time
mereció. Tal vez antes podía abrir o placar. Aconteceu al final, também igual. Crespo, boa noite. Michele Silva, Band TV, Rádio Bandeirantes. Queria te perguntar a respeito desse começo de trabalho. O quanto você acha que é necessário ainda de tempo para você ver um São Paulo mais próximo do que você considera ideal? E também pensando em reforços, você sente que o time precisa de muitos nomes sendo incorporados nessa janela? A primeira coisa, não sei quanto dura a janela. Primeira coisa. Segunda coisa, não falo do transfer, mercado. A diretoria sabe o que a gente pensa. Eu sei a situação do São Paulo. Então é assim, basta. Depois, se tem que falar de uma coisa particular, fala com eles. A diretoria que pode falar tranquilamente. Que era a outra? Time, temos. O tempo que a gente tem é isto aqui. Agora, o que tem que fazer? Recuperar energia, porque tem outra final com o Fluminense no Morumbi. Então, não é que tem muito tempo para trabalhar, só recuperar, tentar de organizar um pouco as ideias, porque o trabalho neste último tempo, nestes 10 dias que começou o Brasileirão, foi muito difícil. A gente gastou muita energia, porque sabe que estava uma situação incômoda. Agora um pouco melhor, mas a gente tem que continuar a lutar, porque ainda não acabou. Hernan, falar um pouco do Luan. Hoje a volta dele, a gente viu ele bastante emocionado. E é um jogador que foi um pilar importante, o Luan, em 2021. Luan. Foi um pilar muito importante do seu meio-campo em 21. Hoje ele volta, fica emocionado com a chance. Um pouco do seu tratamento com ele nesses dias de CT. Ao final do dia, sempre falamos de atletas, mas estamos falando de pessoas. Então é muito importante isso. Estar perto a situações particulares, privadas, personais. A gente chegou aqui, a comissão chegou aqui para ajudar os atletas. Então, uma pessoa, para mim, importante, porque ao final do dia foi um dos protagonistas de um título para São Paulo com a gente dentro da comissão. Então, é uma pessoa particular. A gente quer ajudar a ele como todos os atletas. Então, quando vê ele feliz, a gente é feliz. Cerramos então com o técnico. É isso, torcedor tricolor. Vitória importante do São Paulo ontem contra o Juventude. 1-0, placar magrinho, mas que dá os mesmos 3 pontos, né, se tivesse sido uma goleada. Para variar, o Luciano marcando mais uma vez, né? Luciano, que já tinha marcado na última partida, na última rodada. Ontem voltando a balançar as redes mais uma vez. Números muito bons, né, do Luciano nesses últimos jogos. Não só nesses últimos jogos, o Luciano é um cara que vira e mexe, ele está decidindo jogos para o São Paulo, um jogador muito importante para o time. Às vezes o torcedor pega no pé, mas é um cara muito importante para esse time. E o jogo ontem, conforme foi citado, né, pelo Crespo, uma partida de 6 pontos. São Paulo venceu, ganha mais posições ali na tabela e agora fica um pouco mais tranquilo no Brasileiro. Últimas 2 partidas, 2 vitórias, resultados né, muito importantes. São Paulo agora no momento é o 12º com 19 pontos. Na próxima partida, se vencer o Fluminense, o São Paulo já vai para a parte dos 10 primeiros colocados ali na tabela. Próximo jogo é contra o Fluminense. Essa partida que vai ser em casa no Morumbi. O Fluminense que vem, se não me engano, de 3 derrotas após o Mundial de Clubes. E o São Paulo vem crescendo, né? Vem evoluindo com o Crespo. E o torcedor está feliz e está contente, porque o time venceu, né? Veio de 2 vitórias, um empate contra o Bragantino e se afastou ali do Z4 da zona de rebaixamento. Mas é manter essa pegada e quem sabe daqui mais algumas rodadas já está na parte ali
de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Ontem foi uma boa partida. É sempre difícil jogar contra o Juventude lá no Alfredo Jaconi, principalmente ali pela questão do frio, né? Os jogadores aqui no Brasil não são acostumados, né, a jogar no frio. Lá é muito frio, lá no sul. Não só por essa questão, né? O time do Juventude costuma dar trabalho jogando na sua casa. Mas o São Paulo fez uma boa partida. Rafael, um jogo muito seguro ontem, praticamente não foi acionado. O trio ali, né, da zaga foi muito bem, o Sabino foi muito bem ali, muitos, conforme foi citado aí pelo pessoal, né? Muitos torcedores ali criticando a escolha do Sabino, né, do Crespo, ter que começar o jogo com o Sabino, mas ele fez uma partida segura. O Cedric não foi muito bem, né, errou ali a maioria dos cruzamentos, mas o São Paulo conseguiu a vitória. Rodriguinho entrou bem, né, foi elogiado aí pelo Crespo. Marcos Antônio também fez um bom jogo. Pablo Maia entrou ali no decorrer da partida. Bobadilha também fazendo um bom jogo. Alisson. O São Paulo fazendo uma boa partida e conquistando esse resultado importante. O destaque, mais uma vez, foi o Luciano, que marcou o gol. E daí esses 3 pontos, né? Gol que deu esses 3 pontos aí, muito importante para o São Paulo. Agora, no final de semana tem o Fluminense. Próxima semana tem o primeiro confronto do mata-mata da Copa do Brasil. Passando essa próxima semana na outra, já é o primeiro jogo, né, da Libertadores. Essa sequência aí de jogos muito importante, mas é bom que o São Paulo, né, tá evoluindo agora nesse período aí que vai ter jogos, decisões importantes. É isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, o like para estar fortalecendo. Se não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Valeu e até o próximo vídeo.